Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria aí de agradecer em nome do ministro, o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, que foi convidado para participar, infelizmente não pôde estar presente, pediu que eu viesse representando e falando um pouquinho do Ministério e também do DENIT, o qual eu represento a superintendência no estado de São Paulo hoje. Gostaria de cumprimentar todos aqui, ao Luiz, ao Maurício e todos os demais, dizer que eu me sinto muito honrado de poder estar aqui hoje e tentar aproveitar essa oportunidade aqui para falar um pouco. Eu, nessa divisão entre representar aqui o ministro e atuar também como superintendente do DENIT, eu tentei dividir a apresentação em duas fases. Uma para falar um pouco no âmbito do Ministério, tá? O que a gente tem hoje, um pouquinho de como funciona o Ministério dos Transportes e o que a gente tem de desafios ali para os próximos tempos. E depois falar um pouco no âmbito do DENIT, propriamente dito. Durante a apresentação, eu vou acabar detalhando um pouco do que o Maurício falou com relação ao PIO e que envolve o Ministério dos Transportes diretamente. Então, vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível, ficou um pouquinho grande a apresentação. E aí, no final, se der tempo, eu gostaria também de entrar um pouquinho nas minhas opiniões sobre como a gente deve tratar a questão do investimento em logística e transportes nesse cenário que a gente vive hoje, que é um cenário de crise, mas que a gente tem que enxergar com os olhos, olhar lá na frente para ver o que a gente pode fazer hoje para quando passar esse período a gente não ficar parado. Então, bom, vamos lá, vou tentar. O Ministério, ele tem assim, no âmbito do Ministério ele tem as divisões e agregadas a ele, nós temos aí a Valec, a NTT e a EPL e o DENIT, que são empresas e autarquias do Ministério que tratam dos diversos assuntos relacionados a ele. O DENIT, ele é um órgão construtor e gestor de rodovias, ferrovias e hidrovias. Tá? Ele é o departamento que foi criado após a extinção do DNR, que era exclusivamente rodoviário. Então foi criado o DENIT e foi agregado os outros modais além do rodoviário. A Valec, que é uma empresa de construção e exploração de ferrovias. A NTT, que faz a regulação das rodovias concedidas e da operação ferroviária. E a EPL, que é a empresa de planejamento e logística, que cuida da parte de estudos e projetos, que foi idealizada aqui pelo Bernardo. Bom, hoje no âmbito do Ministério, tá? Com relação às rodovias, o Brasil tem uma dependência muito forte do transporte rodoviário. Tá? Tem uma malha federal extensa de 64 mil quilômetros e ela demanda investimentos de manutenção e conservação bastante vultosos. Isso aí acho que é legal da gente enxergar, se for feito um cálculo meio básico aí da extensão da malha que nós temos, pelo valor, pelo custo médio de implantação de rodovias, a gente tem um patrimônio de 64 mil quilômetros aí multiplicado por aproximados 1,5 milhão, eu acho, o quilômetro. Seria uma conta bem conservadora. Então, a questão da manutenção e conservação é extremamente importante, porque uma vez não mantidas as rodovias, elas acabam, elas chegam a deteriorar a ponto de passar de pavimentada para não pavimentada. Então é muito importante que se mantenha hoje a visão em cima dos investimentos em manutenção. Há ainda a necessidade de expansão da malha, tem em vista o escoamento da produção nacional e a operação de muitas das vias que estão hoje no limite do volume diário médio. Tá?
Aí, a frota de caminhões hoje no país tem média de idade superior a 14 anos, que é um outro fato impactante aí para a questão do transporte rodoviário. Então, a malha rodoviária hoje ela tem uma extensão de 120 mil quilômetros, 64, como eu disse, pavimentada, 11 mil a pavimentar ainda. São 163 rodovias, aí são as divisões, elas são radiais, longitudinais, transversais, diagonais e de ligação. Hoje o DENIT administra uma malha rodoviária aí de 51,9 mil quilômetros. 85% delas hoje estão cobertas por contratos de manutenção e 10 mil quilômetros foram concedidos à iniciativa privada. Das ferrovias, que no âmbito do DENIT aqui de São Paulo é o modal que a gente tem mais influência, tá? A nossa malha rodoviária no estado é um pouco diminuta em relação aos outros estados, mas a ferroviária é bem expressiva. Tem uma necessidade grande de investimentos, de ampliar toda a malha e de realizar melhorias na malha existente. Aqui a questão das concessões, né? A malha ferroviária hoje ela possui 12 concessionárias, tem 28 mil quilômetros concedidos. Aí, a questão das hidrovias, a parte das hidrovias, é um modal que historicamente ele foi sempre tratado por um convênio entre o DENIT e a Codomar, e recentemente o TCU determinou que o DENIT, por ter se tornado um órgão com os 3 modais, ele assumisse diretamente os investimentos. Então nós tivemos uma reforma na estrutura do DENIT recente, onde foi criada a coordenação das hidrovias. São 8 coordenações hidroviárias, depois vai ter o nome de cada uma, e elas estão em fase inicial. Nós temos uma coordenação hoje que a sede é aqui no estado de São Paulo. Eu me envolvo a princípio bastante com eles, por conta deles ainda não terem tomado forma própria, não tem ainda um CNPJ, não está efetivamente criada a coordenação. Então eu tenho participado, tenho delegação de competência com relação aos contratos que ela precisa gerir e desenvolver. Bom, aqui os desafios no âmbito do Ministério dos Transportes, né, ampliar os investimentos públicos e privados, para assegurar a manutenção e a modernização, estabelecer a rede de logística integrada, né, conseguir fazer com que haja mais fluência entre os modais, reduzir os custos de transporte e racionalizar a matriz, ou seja, aumentar a participação de ferrovias e hidrovias. No atual cenário que nós temos hoje, o cenário orçamentário e a crise que a gente tem falado muito, as estratégias do Ministério dos Transportes, elas se baseiam na prioridade absoluta para assegurar a manutenção da infraestrutura, ou seja, bate naquilo que eu falei de manter o patrimônio que a gente tem hoje, concluir as obras que já estão em fase final, dar continuidade aos projetos estruturantes, fazer a reprogramação do cronograma em função do que a gente tem disponível ou do que estará se tornando disponível no próximo exercício, consolidar a carteira de projetos para execução futura e conceder trechos estratégicos para a iniciativa privada. Aqui, na minha opinião, os 2 itens que eu coloquei em negrito ali são os mais importantes, porque a manutenção da malha, que eu já falei, e os projetos, eles despendem um valor de orçamento muito baixo em relação aos investimentos feitos nas obras efetivamente. Então, eu entendo que se hoje a gente não tem orçamento para tocar obras, para iniciar obras novas, é a hora da gente desenvolver uma boa carteira de projetos. Que, querendo ou não, uma hora a gente passa da crise e tendo essa carteira pronta, nós vamos acabar andando na frente. Aqui eu vou entrar um pouquinho no PIL, e é onde eu vou acabar detalhando o que é referente à apresentação do Maurício e que se refere ao Ministério dos Transportes.
Como ele falou, acabou a gente ficou com um slide bem parecido aqui. São projetados 198 bilhões e desses 198, 152 eles estão envolvidos diretamente com o Ministério dos Transportes, em rodovias e ferrovias, né? 66 para um e 86 para o outro. Então tem muita participação aí, a maior parte da participação é do Ministério dos Transportes. Aqui no gráfico dá para ver lá que o Ministério ele engloba cerca de 77% do total, né? 66 ali e 86 das ferrovias. E aqui mostra o percentual para rodovia e ferrovia, 33 e 44, respectivamente. Na parte rodoviária, aí mais um slide igual ao do Maurício, ele já comentou sobre a questão da evolução da malha concedida ao longo dos anos aí, né, de cada governo. E aqui são os leilões que a gente tem aí, que o Maurício comentou também, que são previstos aí para 2015 e 2016, né? Esses aqui são os que estão em fase mais adiantada e esses aqui são os que estão para acontecer aí a partir do ano que vem. Esse outro slide ele mostra as rodovias federais que estão concedidas hoje e que há uma intenção de se renovar o investimento, ou seja prorrogando as concessões ou realizando novos leilões aí. Então aqui no estado de São Paulo a gente tem a BR-153 aqui na parte oeste e a Via Dutra aqui que está entrando nesse novo plano. A BR-153 ela prevê a duplicação de cima a baixo e a Via Dutra, junto com a Regis ali, prevê a implantação de mais marginais na Via Dutra e a conclusão da duplicação da Serra das Arábias. Em 2012, a parte de concessões da primeira etapa, ele compreendeu aí 6 trechos que totalizaram 4.800 quilômetros, tá? E dentro dessa concessão teve investimento na manutenção do que era existente e a duplicação dos trechos, tá? Aqui alguns exemplos, né? A BR-040 em Minas Gerais, a 050 em Goiás, Cristalina, e a BR-163 em Rondonópolis, no Mato Grosso. Aqui um pouco das concessões ferroviárias, a evolução da construção da malha ferroviária ao longo dos anos, aí, dividida pelas gestões, né? E é notável o crescimento, como o Maurício falou também. E aqui os 3.300 quilômetros que estão previstos de serem concluídos aí até 2018, tá? Na parte ferroviária, dos 86 bilhões que estão previstos aí, a divisão 7,8 na região norte-sul, na ferrovia norte-sul, Palmas, Anápolis, Barcarena e Açailândia, Anápolis, Estrela do Oeste, Três Lagoas, 4,9, Lucas do Rio Verde, Itaituba Lucas do Rio Verde, Itaituba, 9,9, Rio Vitória, 7,8, a Bioceânica, também parte do comentário do Maurício também, 40 bilhões, e novos investimentos em concessões existentes, que é esse slide anterior, aí a previsão é de que entre 16 bilhões. Então aqui o mapinha com as novas concessões, acabou, o Maurício falou um pouco também. Aqui está detalhado a extensão de cada malha, né? Isso aí já vou passar aqui no Maurício que eu vou falando para a gente adiantar um pouco. Das concessões existentes, aqui tem essa estimativa de 16 bilhões e os projetos estão em negociação com as concessionárias, tá? Desses projetos em negociação, tem uma participação muito relevante do DENIT, que principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente desenvolveu alguns projetos básicos e executivos, a gente contratou, elaborou e aprovou,
E, dependendo dessa negociação, esses projetos serão passados à iniciativa privada para o investimento deles na malha existente já. Aqui, então, eu vou entrar um pouquinho no âmbito do DENIT, para tentar mostrar como está o panorama e dos investimentos que são realizados pelo AGU, tá? Que é onde a gente tem gestão, onde o DENIT administra. Na parte de infraestrutura rodoviária, nós temos aqui 3.063 quilômetros contratados para adequação e duplicação, 4.600 contratados já para construção e pavimentação e 47 mil quilômetros de obras em manutenção rodoviária, que são aquela parte, aqueles 80 e poucos por cento de rodovias que estão com cobertura de contratos de manutenção. A questão da manutenção das rodovias é bem visível aqui pelo gráfico, como melhorou a situação aqui de 2004 para 2014. Nós tivemos um crescimento, tá, de classificação do pavimento de 17%, saltou para 60%. Tá? De 2004 para cá, foi dado prioridade à questão da manutenção rodoviária, principalmente com os contratos continuados, que são os CREMAs. São contratos que eles têm uma intervenção continuada, pago por quilômetro faixa, é um sistema de contratação bem inovador e muito eficiente. Aqui tem alguns exemplos, né, das rodovias que estão dentro do programa CREMA. Aqui é 101 em Pernambuco e aqui é 242 Bahia. Tá? De desenvolvimento de projetos, que fica a cargo aí da Diretoria de Planejamento e Pesquisa, nós temos a construção do Arco do Recife, a duplicação da BR-364 Rondônia, o Arco de Feira de Santana na Bahia, na BR-324, a duplicação da 423 em Pernambuco, a adequação da BR-153 Pará e a construção do acesso ao Porto de Miritituba. Aqui é um pouquinho da tecnologia utilizada, tá? Esse aqui é um veículo que faz o levantamento topográfico da rodovia, topográfico e cadastral, na verdade. Ele tem câmeras aqui que filmam em 360 graus, ele faz o referenciamento georreferenciado por GPS e acaba fazendo um levantamento aí que muito pouco tempo atrás tinha que ser feito à mão por topografia convencional. E aqui é a tecnologia BIM que desenvolve os projetos. Um outro programa que é muito inovador e tem dado um resultado muito positivo é o programa BR Legal, que foi desenvolvido pela SED, foi contratado por RDC integrado com elaboração de projeto e obras no mesmo contrato, e foi loteado, foi contratada a malha toda. São previstos aí 4,2 bilhões de investimento nos 58 mil quilômetros de rodovias, e envolve a implantação e manutenção da sinalização horizontal, vertical, suspensa, dispositivos auxiliares de segurança viária, defensa e outros dispositivos, e toda a parte de engenharia de trânsito, tá? Desenvolvimento de projetos, adequação de novos acessos, enfim, tudo que envolve a questão da manutenção da sinalização rodoviária. Ele tem tido um resultado muito positivo. A medição desses contratos, principalmente da questão de sinalização, ela é feita baseada na retrorefletância, que significa o quê? É um aparelho que é colocado aqui sobre a pintura e sobre as placas, e ele mede quanto essa pintura está refletindo. Tá? Então, durante a noite, quando a gente liga o farol do carro, ela tem que refletir num padrão, ela tem que ter um mínimo de retrorefletância, e é em cima disso que é analisada a eficiência da pintura e é verificado se o serviço está sendo elaborado de maneira efetiva. Um outro programa que está em andamento e está em operação já é o programa de sinalização e segurança viária, o controle eletrônico de velocidade. Tá? Já foi comunicado pela Polícia Rodoviária Federal que já percebeu uma redução significativa no número de acidentes e principalmente no número de mortes desses acidentes, tá, com relação a esse contrato. Então nós temos hoje aí 3.500 equipamentos em operação
e a previsão de até o final do ano estar com operação em 3.818 equipamentos. Da infraestrutura ferroviária, nós temos aqui um mapinha do que nós temos de ferrovias aí implantadas em fase de implantação, e o DENIT, nesses casos, ele participa como responsável por toda a faixa de domínio, por toda a ferrovia. Então, desde a extinção da rede ferroviária, desde a criação do DENIT, a partir de 2007, na verdade, ele passou a ser proprietário da ferrovia. Então, todo aquele investimento que não está previsto no contrato de concessão e que se torna necessário ao longo do tempo, ele pode ser executado pelo próprio DENIT como executor, mesmo que a malha esteja concedida, tá? E nisso que a gente baseia alguns estudos, foi a partir dessa premissa que a gente conseguiu realizar as obras do contorno ferroviário aqui em Araraquara. Estamos com um projeto de contorno ferroviário em Ourinhos também, e diversos outros empreendimentos que estão em estudo no restante da malha, aí nos outros estados. Aqui são um pouco desses empreendimentos que a gente tem em andamento, que a gente tem em estudo e que vão ser executados, seja diretamente pelo DENIT ou seja nessa renovação do programa de concessão, onde os investimentos serão feitos pela concessionária enfim, eles vão realmente acontecer. Então nós temos aqui investimentos aqui no estado de São Paulo, Bauru, Itacoaquecetuba, tem um estudo de viabilidade para uma transposição, Mogi Guaçu, tem alguns outros que não estão aqui na lista, que são de São Paulo também, são 2 viadutos que estão para começar já em Mogi das Cruzes, tem mais 2 viadutos que nós estamos executando em Guararema, próximo a Mogi, tem estudos de projeto para transposição em desnível em Limeira, Campinas, Valinhos, além de diversos outros municípios. Da infraestrutura aquaviária, nós temos aqui as administrações que eu comentei que viraram coordenações do DENIT, né, que são descentralizadas, são 8. A que fica aqui no estado de São Paulo, que eu tenho envolvimento direto, é a Arana, que é a hidrovia do Rio Paraná. Ela pega aqui desde a divisa com Goiás e Minas Gerais até uma parte ali em Guaíra, no Paraná. Ela transpõe, por isso não foi possível mantê-la dentro da estrutura de cada superintendência. As superintendências regionais do DENIT, elas são divididas por limite físico dos estados, e as hidrovias, elas ultrapassam esse limite físico, então foi necessário criar uma coordenação à parte. Dentro da hidrovia, dentro do modal hidroviário, aqui no estado de São Paulo também, a gente tem um convênio com o DH, com o estado de São Paulo, com o governo do estado de São Paulo, para a melhoria da navegação no canal do Rio Tietê, e que tem impacto direto na navegação da hidrovia do Paraná. Aqui são as instalações portuárias públicas de pequeno porte, foi comentada com o Maurício na parte do bio portuário, e tem participação direta das hidrovias. Aqui são algumas atividades, tá, do DENIT junto às administrações hidroviárias, que envolvem estudo de viabilidade, derrocamento e manutenção de reclusas. Tem também sinalização, dragagem, cartas náuticas, e diversos outros serviços, melhoria de segurança de obras de arte, implantação de dolphins. Aqui são alguns aqui do estado, tá? A ponte da SP-333, a Aerosa da Mão. Aqui é a SP-255, a proteção dos pilares da ponte, né, os dolphins. Aqui é a estrutura da Arana, como eu disse lá, o Rio Paraná, aqui é a hidrovia do Paraná, pega lá de cima de Goiás e vem até dentro de São Paulo, do estado do Paraná. E aqui é a hidrovia do Tietê, que faz parte desse convênio que eu comentei com o Departamento Hidroviário do Governo do Estado de São Paulo. Aqui é um detalhamento um pouco maior das intervenções que estão em curso, tá? do convênio.
o investimento total no Rio Tietê aqui de 2 bilhões de reais, da parte do governo federal 900 milhões, e aqui um pouquinho das conclusões aí de tudo que eu falei, né? Que a questão dos nossos desafios, que vai de encontro com o tema do nosso encontro aqui, do nosso debate, que é a ênfase na gestão e no planejamento das ações, a ampliação da governação do setor, otimização na aplicação dos recursos, que é foco em resultado, na estruturação da carteira de projetos, a garantia da manutenção da infraestrutura de transportes, esforço para assegurar a continuidade das obras, o estímulo à participação da iniciativa privada, que é o incentivo ao programa de concessões, e o diálogo permanente com setores produtivos e representantes da sociedade para a busca de soluções para os transportes. O Ministério dos Transportes hoje tem, com a gestão do ministro Antônio Carlos, tem dado abertura muito forte para escutar as associações, as representações de transportadoras, dos diversos modais, tem aberto um caminho muito bom para tratar com eles e eu entendo que seja primordial para que a gente possa entender e planejar o futuro aí da logística de transportes. E é isso. Obrigado.